Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Graças a Deus. João 20, 31. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Na realidade, eu vou querer ler o 30 também. Pode arrumar lá, filho, 30. Diz assim, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo... desculpe, irmãos, eu me perdi aqui. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Jesus, que o teu nome seja glorificado através dessa palavra. Que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. O Evangelho de João, ele é, veja só, o Evangelho de Lucas, ele é o mais detalhista, pelo fato de que Lucas era médico, todo médico é detalhista, né? Pelo menos é para ser. Se tem alguém que não é, deveria ser, né? Porque trata da vida das pessoas. E Lucas, então, como um médico, ele era detalhista. Então, é o evangelho que mais explica as coisas a respeito de Jesus. Mas o de João é o mais amado. O evangelho de João, ele é o mais amado pelas pessoas. Até aquelas que quase nunca leem a Bíblia, mas elas conhecem, pelo menos João 3,16, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, o Evangelho de João é o mais conhecido e o mais amado. E nós temos que ler o livro o Evangelho de João com uma mentalidade assim de que ele está demonstrando Jesus como Filho de Deus. Porque os outros evangelhos mostram Jesus como Filho do homem, né? Claro que eles falam que Jesus é Deus, não estou dizendo isso. Mas eles mostram mais as qualidades humanas de Jesus. E João não, João mostra mais as qualidades de Jesus, o Filho de Deus. Então, João mostra Jesus como Filho de Deus. E isso faz a diferença entre o Evangelho de João e o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os Evangelhos sinóticos, ou seja, os Evangelhos que pregam, que falam praticamente a mesma coisa. E João, então, vem com informações que não estão em Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas. E João, então, relata Jesus como o Filho de Deus. E João, todo mundo sabe, eu acredito que João, né, era filho de Zebedeu. Seu pai era um pescador. E eles pescavam, então, no mar da Galileia. O pai de João era um homem que tinha condições financeiras boas, ele era um pescador, né, abastado, podemos dizer assim. E João, então, ele desistiu disso e seguiu a Jesus, né? E aí, então, há um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui, é que João, antes de ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista.
João Batista, então, o precursor, né, ou seja, aquele que nasceu para anunciar que Jesus estava chegando no mundo para salvar a humanidade. Então, João Batista tinha discípulos. E João, esse que escreveu aqui o Evangelho de João, e escreveu também Apocalipse, 1ª e 2ª João, 3ª João. Então, ele era discípulo de João Batista. E quando ele conheceu Jesus, então ele passou a ser discípulo de Jesus. Amém? Certo, irmãos? Então, veja só. O João e seu irmão Tiago, né? Jesus mudou o nome deles e começou a chamá-los de filhos do trovão. Aqui são curiosidades, né, que eu estou passando para você. E João, então, ficou conhecido como aquele discípulo que Jesus amava. Não significa que Jesus não amava os outros. Jesus ama a todos, né? Mas João, ele tinha mais intimidade com o Senhor. Então, por isso, ele ficou conhecido como o discípulo do amor, o discípulo amado. E ele, então, foi o único dos discípulos que não morreu martirizado. Ou seja, o que é isso? Não morreu de forma drástica, terrível, que nem os outros discípulos, né? Porque os outros morreram ou crucificado, ou apedrejado. E João não, João morreu de velhice. E alguns teólogos, até, né, alguns estudiosos da Bíblia, chegam até a dizer que ele morreu assim de velho, porque ele amava muito a Jesus. Então, aquele que muito ama, muito recebe. Isso a Bíblia nos ensina, aquele que muito ama, muito recebe, né? Então, pode ter sido isso, que João não morreu martirizado? Pode, mas eu não posso te afirmar, né? Mas João, então, ele foi o último dos discípulos a morrer, e ele escreveu, então, o Apocalipse, porque se tem uma coisa que as pessoas erram, é em dizer assim, Apocalipse de João. Mas o Apocalipse não é de João. O Apocalipse é do Senhor Jesus. O Apocalipse é o livro que Jesus escreveu. Aí você pode dizer assim, não, pastora, mas Jesus nunca escreveu um livro. É verdade, ele não escreveu ali como a gente escreve. Mas ele relatou todo o livro do Apocalipse para João escrever. Então, o Apocalipse, que é chamado de o Apocalipse de João, na realidade tem que ser chamado de o Apocalipse, livro de Jesus, né? Amém? Mas foi João que escreveu, é claro, tendo, né, as visões daquilo que Jesus estava mostrando para ele. E o Evangelho de João, então, ele escreveu dos anos 80 a 95, depois que Jesus subiu ao céu. Então, ano domini, como é chamado, né? Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu. E depois, então, ali por meados do ano 80 até 95, foi escrito, João escreveu, então, o livro, né, o Evangelho de João, que foi solicitado pelos outros irmãos, pelos outros cristãos. E aí ele escreveu, relatando Jesus como o Filho de Deus, relatando a natureza divina de Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, o versículo-chave do Evangelho de João, qual é? Você poderia até pensar que é João 3,16, mas não é. O versículo-chave é esse aqui que nós lemos. Capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual foi o objetivo de João escrever esse evangelho? Foi para demonstrar, como ele mesmo falou aqui,
que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então foi por isso que ele escreveu o Evangelho de João, para mostrar para as pessoas da época dele e também para nós, hoje, e para todos aqueles que ainda vão nascer e vão chegar a ler esse Evangelho, que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Então você pode dizer, mas pastor, a Bíblia toda não fala que Jesus é o Filho de Deus? Fala, só que não tão diretamente quanto João falou aqui. Então aqui João fez mesmo esse livro, esse evangelho, para quê? Para mostrar a divindade de Jesus. Que Jesus sendo 100% homem, mas ele também era e é 100% Deus. Amém, meus amados? Amém? Então veja só, João, como ele foi o último dos discípulos a morrer, ele viu muitas coisas. Ele viu, né, certas coisas que os outros não viram. Os outros que já tinham morrido antes dele, os outros discípulos. E uma das coisas que ele viu, né, que foi no ano 70, então olha só, do ano 80 para frente ali, então ele escreveu o Evangelho. E no ano 70, que foi conhecido como o ano da destruição de Jerusalém, a destruição do templo, João estava ali, presente, ele não viu, podemos dizer assim, ele não estava lá no templo, mas ele vivia na época, então ele viu os acontecimentos, ele viu as coisas que aconteceram para Jerusalém, quando o imperador Tito, né, o general Tito, que depois se tornou imperador, destruiu Jerusalém. Então isso foi depois que Jesus subiu para o céu. Olha só, no ano 70. Aí você pode dizer assim, mas pastora, por que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída? Por causa da palavra que os líderes religiosos falaram quando Jesus estava junto com Pilatos, e Pilatos estava dizendo para o povo: quem que vocês querem que eu solte? Esse Jesus, que é o rei dos judeus, ou o Jesus Barrabás? Porque o nome de Barrabás também era Jesus. Jesus era um nome muito comum naquela época. E aí então Pilatos perguntou, né? E o povo, orientado, dirigido ali, sendo contaminado pelas palavras dos sacerdotes da época, dos líderes religiosos da época, eles disseram que era para soltar Barrabás e crucificar Jesus. E aí Pilatos disse, mas então o que é que eu faço com esse aqui, esse que vocês, que é chamado de o rei dos judeus? E eles gritaram, crucifiquem, crucifique. E aí então Pilatos disse, mas vocês vão crucificar o rei de vocês? E eles gritaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isso no dia que Jesus foi crucificado. Os líderes judaicos falaram isso. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E foi o que aconteceu então no ano 70, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, matou muitos e muitos judeus. Por quê? Por causa das palavras que eles tinham dito. Então foi a resposta daquilo que eles falaram que aconteceu no ano 70. E a partir dali, então, a nação de Israel deixou de existir, né? Eles se dispersaram pelo mundo, foi chamado de a diáspora dos judeus, e só voltou a ser nação, então, dia 14 de maio de 1948. Por quê? Por causa das palavras dos líderes judaicos, que eles disseram que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E as coisas que foram feitas aqui, porque às vezes a gente diz, Jerusalém foi invadida, destruíram o templo. A gente pensa assim, foi uma guerra, como qualquer guerra. Não. As coisas que aconteceram, irmãos, quando eles invadiram Jerusalém, foram coisas assim terríveis.
Foi um derramamento de sangue tão grande que os cavalos dos soldados romanos, eles escorregavam nas ruas de Jerusalém de tanto sangue que foi derramado. Os soldados pegavam os bebezinhos e jogavam para cima e esperavam embaixo com a espada ou uma lança afiada, assim, ó. E quando o bebezinho caía que eles tinham jogado, já era transpassado por aquela espada ou por aquela lança. Então foram coisas assim muito terríveis. Eles abriam a barriga das mulheres que estavam grávidas, arrancavam o bebê, que é lógico que morria, né? E no lugar da onde eles tiraram o bebê, né, da barriga da mulher, eles colocavam dentro da barriga da mulher, eles colocavam gato ou lobo. E costuravam a barriga das mulheres ali com aquele animal ali dentro da barriga da mulher, onde antes estava o bebê, que eles tinham matado agora com a espada ou com a lança. E você pode dizer, pastora, mas a Bíblia não fala isso, como que você sabe? Porque isso a história nos conta, né? E tem o historiador Flávio Joséfos, que ele foi contemporâneo de tudo isso aqui. Então ele viu tudo isso aqui acontecer e ele contou. E foi escrito livros e essa informação chega até nós hoje então. Então as coisas que foram feitas nesse ano 70, aqui quando Jerusalém foi invadida, foram coisas assim terríveis. Tem muito mais coisa, mas né, só estou te falando essa aqui agora, para você ver a gravidade do que foi feito. E por que que isso aconteceu? Por causa das palavras dos líderes religiosos que falaram isso, que o sangue de Jesus era para cair sobre eles e sobre os filhos deles, e caiu. Caiu porque foram mortos, foram dispersados pelo mundo, deixaram de ser uma nação. Então o que que isso nos ensina, irmãos? Que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né? Cuide do que você fala. Pastora, mas aqueles líderes lá não acreditavam em Jesus. Eu acredito. Pior ainda. Porque se você acredita, como eu sei que você que está aqui acredita, as coisas que você falar, vai acontecer. Então cuide das tuas palavras. Não fale coisas ruins para os teus filhos, para a tua família. Não fale coisas que... por exemplo, tem mães, né, que por ignorância falam bobagem para as crianças, desde pequenininho. Quando cresce vai ser assim. Chama do que podemos usar como exemplo aqui? A gente escuta de vez em quando, né, passando na rua, eu escuto o vizinho falando, seu demônio, seu isso, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo, não sei por que nasceu. Misericórdia, né? Aí depois, quando o filho cresce e vira uma pessoa que ninguém controla, vira uma pessoa que não respeita ninguém, vão culpar esse filho. Mas quem foi o culpado na realidade foi a mãe ou o pai que falaram essas coisas. Então, olha só, cuide das tuas palavras. Outros chamam de preguiçoso. Seu preguiçoso. Quando crescer vai ser preguiçoso. Então cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala a respeito de você mesmo. Tem gente que diz assim, mas eu mesmo não presto para nada. Se você não prestasse para nada, meu irmão, Deus não tinha nem te criado. Para que Ele ia te dar vida para alguém que não presta? É claro que no sentido espiritual eu estou falando que nós somos ruins, nós somos, realmente não prestamos quando nós olhamos no sentido espiritual de que nós merecemos o inferno, porque nós já nascemos pecadores. Mas se o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, é porque Ele viu valor em nós. Então não fale coisas para você mesmo que vão tirar a bênção de Deus da tua vida, porque hoje você tem Jesus, então hoje você presta. Amém?
Porque Jesus mudou a nossa vida. Jesus muda a nossa vida. Ficou entendido isso, né? Nós, realmente, no mundo espiritual, falando disso, nós realmente não prestamos porque nascemos pecadores. Somos destinados ao inferno. Mas no momento que aceitamos Jesus, nós começamos a ter valor. Por quê? Porque Jesus vive em nós. Amém? Ficou entendido isso que eu falei? Então, cuidado com as palavras que você fala para os teus filhos. Cuidado com as palavras que você fala para a tua família, para você mesmo, para um amigo, ou seja, para todos. Cuidado, se você não vai falar uma coisa boa para abençoar, fique de boca fechada e não fale nada. Amém? Então isso aqui aconteceu, né, com a nação de Israel por causa do que os líderes judaicos falaram. E João, então, ele estava ali nessa época. E ele então viu acontecer certas coisas que os outros não viram. E o que nós podemos entender então a respeito do Evangelho de João, é que ele nos dá, quero que você grave bem isso, uma visão geral da vida de Jesus, como Filho de Deus. E no Evangelho de João, então, eu quero falar hoje para você a respeito dos eu sou, dos 8 eu sou do Evangelho de João. Falei tudo isso para você entender e agora é que eu vou começar a pregação. Tá bom? Então assim, no Evangelho de João, então, João sendo do jeito que foi, conhecendo Jesus pessoalmente, vendo tudo que aconteceu em determinado tempo, ele escreveu o Evangelho mostrando Jesus, então, como o Filho de Deus. E no Evangelho de João, então, foi relatado 8 formas de ser de Jesus. 8 eu sou. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés perguntou para Deus assim, Senhor, que Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés perguntou assim, quando o povo me perguntar o teu nome, o que é que eu vou dizer? E daí Deus disse assim, eu sou o que sou. Né? Eu sou. E aqui então, agora, depois já que passou todos esses anos do Velho Testamento até chegar no Novo, então aqui no Evangelho de João tem 8 eu sou a respeito de Jesus. Como assim, pastora? Olha só, Jesus é Deus. Então quando o Pai falou para Moisés, eu sou o que sou, era Jesus também falando, eu sou. E daí ele veio, né, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu. E quando João então escreveu o Evangelho, ele demonstrou 8 características de Jesus dizendo, eu sou. Que nós vamos ver agora essas 8 características aqui. Eu não sei se eu vou ter tempo suficiente para explicar as 8, mas se eu não tiver, eu explico num outro culto. Então assim, quer ver? Coloque aí para nós, Fio, Evangelho de João, então, né, que é o que nós estamos falando, capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. Mas olhe bem o detalhe lá. Pode voltar, filho. Ali no 35. Isso. Eu sou. Então, quando Jesus disse aqui esse eu sou,
Era a mesma coisa que o Pai falou para Moisés lá no Antigo Testamento. Eu sou. Estão entendendo, irmãos? Por quê? Porque Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Lembrem do exemplo do ovo, do exemplo da água. Porque o ovo é casca, gema e clara. Mas você não diz que a casca é um ovo, a gema é outro e a clara é outra. Não, é um ovo com 3 elementos. Então Deus, a Santíssima Trindade, é a mesma coisa. É um Deus com 3 pessoas. Mas eles são um só. Então Deus falou para Moisés, eu sou. Vem Jesus agora e diz, eu sou o pão da vida. Ficou entendido, irmãos? Então, quando Jesus realizou aquele milagre lá, da multiplicação dos pães, o povo estava querendo seguir Jesus só por causa do pão físico, do pão material. Jesus mesmo falou, vocês estão me seguindo só porque vocês querem ver o milagre, né? E querem o pão novamente. Mas Jesus aqui estava falando de o pão, aquele que mata a fome da alma da pessoa. Como assim? Nós sabemos que o mundo hoje está virado de cabeça para baixo, né, irmãos? Tá ou não tá? Tá. Nós estamos vivendo a pior época do mundo, falando em situação de moral, de respeito, de caráter. É a pior fase do mundo. Nós estamos vivendo essa época. Em toda a história da humanidade, o mundo, quando eu digo o mundo, eu estou me referindo às pessoas, elas buscavam paz. Elas buscam alguma coisa que preencha o coração delas, que vive atormentado, que vive com problema, que vive com dificuldade, que quando vai deitar não consegue dormir, se levanta não tem paz. Então isso é aquele vazio que tem no coração do ser humano. É uma fome, que também no mesmo versículo Jesus diz que ele também é a água. Faz algumas terças-feiras aqui eu preguei sobre a água, lembram que eu preguei sobre a água? A mesma coisa, Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, mas eu também sou a água viva. Então ele está dizendo, eu posso matar a fome e eu posso matar a sede do coração do ser humano. Então qualquer outra coisa que a pessoa busque para preencher aquele vazio, que é uma fome espiritual, não vai preencher. O único que pode preencher é Jesus. Amém? Então o único que pode matar a tua fome, o único que pode matar a minha fome, a minha sede, a tua sede, é Jesus. E eu não estou falando dessa sede aqui, ó, que a gente toma água, principalmente agora nesse calorão o dia inteiro, né? Não estou falando dessa água. Eu estou falando daquela água que mata a sede da tua alma, que faz você sossegar, que faz você ter paz, que faz você viver tranquilo. Pastora, mas como viver tranquilo no meio de um mundo que você falou que está de cabeça para baixo? Realmente vai ficar pior ainda, né? Como eu falo sempre. Mas quem tem Jesus já matou a fome e a sede. Então pode viver em paz. Ah, pastora, mas o mundo está aí virado. Mas você tem paz. O mundo pode estar, irmãos, pegando fogo. Como está no sentido espiritual, né? Mas aquele que já aceitou Jesus como seu Salvador, já se alimentou do pão da vida, já está sustentado, não está mais com fome, já tomou a água da vida, não está mais com sede. É claro que nós temos que continuar comendo desse pão e bebendo dessa água que é Jesus todos os dias. Mas o que eu quero dizer é aquele vazio que tinha antes de nós conhecer Jesus, já não tem mais. Amém? Vocês concordam comigo, né, irmãos? Não tem mais. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, então eu mato a fome. Eu sou a água viva, eu mato a sede. Então, João relatou isso aqui. Por isso que é diferente dos outros evangelhos.
Porque não que ele traga coisas que não fale na Bíblia, não. É que ele mostrou a divindade de Jesus. Então ele mostrou, ó, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Então ele é o único que pode fazer isso. Então esse é o primeiro eu sou, né, do Evangelho de João. O segundo eu sou, o mesmo João, Filipe, capítulo 8, versículo 12. Olha só. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou, Jesus falando. Então ele estava dizendo, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O que quer dizer isso, irmãos? Quem segue a Jesus, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, sabe para onde vai. Nós não andamos em trevas. Quem anda em trevas, olha só, eu acho que isso você também já fez na tua casa, mas se falta luz, ou se você desliga a luz e você vai com a luz apagada de um cômodo da tua casa para o outro, mesmo você conhecendo o caminho, você acaba se batendo em alguma coisa. É ou não é? Porque está escuro, né? Então você conhece o caminho, você sabe. Você sai da cozinha, você sabe que ali ou é a sala, ou é um quarto, mas você acaba se batendo em alguma coisa. Por quê? Porque está escuro. E as pessoas que não têm Jesus ainda hoje, que ainda estão vivendo longe do Senhor, elas estão em trevas. Então muitos podem achar que conhecem tudo da vida, mas não, estão em trevas. Porque se não tem Jesus, não tem luz. Jesus é a luz. A palavra de Deus nos diz também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E Jesus é a palavra. Então é Ele. Ele é o único que pode clarear o nosso caminho, que pode nos dar direção, que pode nos levar para um lugar seguro. Então Ele está dizendo ali, eu sou a luz do mundo. E quando, olha só o detalhe que eu quero que você entenda aqui. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela passa a ser também uma luz. Como assim, pastora? Eu não sou igual a Jesus? Não somos mesmo, só Ele é o Senhor. Mas nós temos que ser parecidos, né? Como eu e o Felipe sempre falamos aqui, ser cristão é ser parecido com Jesus, é ser imitador de Cristo, é ser pequenos cristos. Então Jesus é a luz do mundo. Eu aceito a luz do mundo para morar no meu coração, eu também vou ter luz. Então se eu tenho luz, eu devo clarear aqueles que estão em trevas. Será que nós temos clareado os outros que ainda estão em trevas com a nossa vida, com a nossa luz? Ou será que nós estamos sendo mais trevas do que aqueles que ainda nem conheceram a luz, que é Jesus? Porque a Bíblia também nos diz, se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão a tua vida. Então nós temos que ter esse exemplo para os outros lá fora. Se eu digo que eu já aceitei Jesus, eu tenho que ser luz igual ao que Ele é. Então Jesus é a luz para o mundo. Por que o sol escureceu quando Jesus estava sendo crucificado? Deu um terremoto e o sol escureceu. Porque a luz do mundo, o sol da justiça, estava morrendo. Então, no sentido espiritual, ali, né, Jesus apagou a sua luz naquele momento, porque Ele estava com o nosso pecado sobre Ele. Deu trevas no mundo, tanto que o Pai virou as costas para Ele, porque o Pai não podia olhar para o Senhor com tanto pecado. Jesus nunca pecou,
Mas ele assumiu o meu e o teu pecado. Então, naquela hora, o pecado, o nosso pecado que estava sobre ele, fez com que o Pai virasse as costas para ele. Porque a santidade de Deus não pode compactuar com o pecado. E deu trevas na terra. Por quê? Porque o sol da justiça, a luz do mundo, estava morrendo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, Jesus é a luz do mundo. E se eu tenho Jesus, então eu tenho que brilhar também para as outras pessoas que ainda estão em trevas. Você tem brilhado, meu irmão? Será que nós temos brilhado? Eu usei aqui faz algum tempo, eu usei um exemplo, assim, ó, imagine, porque o mundo todo está em trevas. A gente vê o sol durante o dia, a gente vê luzes acesas à noite, mas isso no espaço físico. No espaço espiritual, se nós pudéssemos enxergar, nós enxergaríamos o mundo inteiro em trevas espessas, grandes trevas. Porque não tem luz. Porque o príncipe deste mundo está reinando, como Jesus falou. Então, o mundo está em trevas. E se nós somos a luz, nós temos que brilhar no meio dessas trevas. Então, olhe só um detalhe. Se nós pudéssemos enxergar esse mundo espiritual, seria um mundo terrível de escuridão com algumas luzinhas acesas. Essas luzinhas acesas somos nós, que já temos a luz do mundo, que é Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, é claro que Ele enxerga, Ele nos conhece, foi Ele quem nos fez, mas Ele não está preocupado com essa nossa aparência física. Ele enxerga a luz. Ele enxerga se nós estamos brilhando. Ele enxerga o sangue de Jesus nos cobrindo. Então, daí nós brilhamos. Somos essas luzes acesas. Imagine uma estrada, uma BR assim, numa noite bem escura, que não se veja nada. Mas de repente aparece um carro e acende o farol. Né? Vai dar aquela luz ali. Assim nós temos que ser num mundo que está em trevas. Será que nós temos sido essa luz? Será que nós temos brilhado como deveríamos brilhar? Ou será que nós mantemos apenas a aparência de ser cristãos? Então esse é o segundo eu sou do Evangelho de João, que João mostra Jesus então como Filho de Deus. O terceiro está em João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. Nos diz o seguinte: eu sou o quê? A porta. Se alguém entrar a casa, por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Aqui Jesus estava se referindo às ovelhas, né? Eu falei aqui no culto passado que nós somos ovelhas de Deus, né? Só que a ovelha, irmãos, ela é um animal assim tão burrinho. Quer ver, você não me entenda mal. Você está me chamando de burro, pastora? Eu também estou entrando nessa burrice, porque eu também sou, né? Mas estou falando do bichinho ali, a ovelhinha. Se não tiver o pastor para guiar essa ovelhinha, ela se mete em tanto problema. Ela acaba se perdendo, ela acaba se enroscando em espinho, ela vai atrás de qualquer pessoa que não é seu dono, né? Então isso acontece conosco muitas vezes. Mas Jesus diz assim, ó, eu sou a porta. E nesse contexto aqui, então, ele está falando da porta do aprisco. Ele se refere que ele também é o pastor, mas aqui ele especifica que ele é a porta. O que é isso? Se alguém entrar por mim, vai ser salvo. Então, a ovelha
que conhece a voz do seu pastor vai entrar pela porta certa. Então, conhecendo o pastor, nós entramos pela porta certa. Jesus é o pastor, mas ele também é a porta. Porque tem muitos por aí que se acham ovelhas e são bodes, que daí, não conhecendo a voz do pastor, acabam entrando em portas erradas. Entenderam isso, irmãos? Então, a ovelha conhece a voz do seu pastor e vai segui-lo. Mas aquela que não conhecer a voz do pastor, vai acabar se perdendo. Então, por isso a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos Jesus, que é o pastor, e que aqui ele está dizendo que ele é a porta. Então, por que a porta? Porque nós precisamos entrar. Nós precisamos entrar no céu. Para entrar no céu só tem uma porta. Essa porta é larga? Não, né? Como é que ela é? Estreita, apertada. Que para nós passar muitas vezes por ela, a gente tem que fazer um contorcionismo ali. Ai, está apertado aqui, mas eu vou conseguir. Né? Essa porta é Jesus. Pastora, mas se é Jesus, não devia de ser difícil de eu entrar? Aí é que a pessoa se engana. Porque aí que é difícil. Porque a porta para o mundo é larga, é fácil, todo mundo passa, todo mundo faz o que quer. É fácil de entrar. Mas para seguir a Jesus nós temos que nos negar. Então nós temos que deixar de fazer coisas que nós muitas vezes gostamos de fazer, porque senão nós não vamos passar na porta. Olha um exemplo, se você está carregado de mentira, imagine agora um saco enorme de pecado sobre as tuas costas. A porta que conduz ao céu, que é Jesus, é estreitinha. Então só passa mesmo apertadinho a pessoa que já aceitou o Senhor. Você não vai passar com um saco enorme de pecado nas tuas costas. Não passa, não cabe. Então você tem que abandonar esses pecados, você tem que largar esse saco de pecado para poder passar na porta, senão não vai passar. Agora no mundo não, quanto mais pecado você tiver, mais fácil você entra. Estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então Jesus é a porta, ele é a porta estreita. Teria muito mais coisa para falar, irmãos, mas como eu quero falar dos 8, eu sou, então eu estou resumindo. Mas então Jesus disse, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, quer dizer, entrou na casa por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Quer dizer, você é livre para servir ao Senhor. Você pode entrar a hora que você quiser. Então nós somos ovelhas. Mas lembre do que eu falei. A ovelha que não conhece a voz do seu pastor, ela se perde. Mas a ovelha conhece a voz do pastor. Você conhece a voz de Jesus por quê? Porque você lê a palavra. Então não é preciso você conhecer o falso para identificar o verdadeiro. Você tendo intimidade com o verdadeiro, você conhece a voz dele e vai segui-lo. Ficou entendido isso, irmãos? Eu sempre conto a história aqui de um... Agora não vou lembrar o nome certo da profissão do homem, mas ele tinha um cargo de identificar notas de dinheiro, de dólar, americano, né? Falsas. Ele identificava quando uma nota de dólar era falsa. E aí alguém um dia perguntou para ele, mas você deve de ter feito muito curso. Você deve de ter estudado muito para você só olhar e dizer essa nota é falsa. Ele disse assim, não é preciso, porque eu conheço bem a nota verdadeira. Então se você conhece bem a nota verdadeira, você botou o olho num falso, você já vai ver, epa, aqui eu não quero, aqui eu não me meto. Então no sentido espiritual para nós é a mesma coisa. Se você ouve a voz do inimigo, mas você conhece a voz de Jesus, você tem intimidade com Jesus, que é o verdadeiro, você nem vai querer ouvir a voz desse aqui, porque no primeiro momento você vai dizer, esse aí é um falso profeta. Esse aí está sendo usado pelo diabo, eu não vou seguir esse aí não. Por quê? Porque conhece o verdadeiro. Amém? Então Jesus é a porta.
Mais um eu sou, então. Eu quero só que você entenda, irmãos, que aqui teria, cada um desses eu sou aqui era assunto para uma mensagem inteira. Mas eu estou falando um pouquinho só de cada uma, né? Eu sou a porta. E agora, então, Jesus fala dele como pastor. João 10, 14. Eu sou o quê? O bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então é o que eu já falei explicando a porta. Jesus é o pastor. Se nós conhecemos o pastor verdadeiro, no momento que surgir um pastor falso na nossa frente, nós vamos identificar. A não ser que você queira seguir o falso de livre e espontânea vontade. Aí é diferente. Daí você não vai estar sendo ovelha, daí você vai estar sendo bode. Né? Mas, então, Jesus disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus te conhece, minha irmã. Não pense que você está sozinho no mundo, assim, no sentido de ninguém sabe que eu existo. Deus tem outras coisas para fazer, Ele não está preocupado comigo. Não é verdade. O diabo quer que você pense assim. Mas Jesus disse, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Então Ele sabe teu nome, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe como é que você é. Ele sabe. Só que tem um detalhe, olhe bem, e elas me conhecem. Será que nós conhecemos bem a Jesus? Ou nós estamos brincando de servir a Jesus? Não é mais tempo, nunca foi, né? Ainda mais agora, quando eu vou repetir que o mundo está de cabeça para baixo, que Jesus está voltando buscar a sua igreja, agora é que não é tempo de brincar, de ser cristão. Agora é tempo de se firmar, de realmente ser ovelha e não bode. Então, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus te conhece. Jesus me conhece. Ele sabe que nós somos ovelhas. E tem um detalhe, eu falei que a ovelha sem pastor faz burrice, né? Mas a ovelha que tem intimidade com o pastor, que conhece a voz do pastor, só vai seguir o pastor. Pastor dela. Eu estou falando agora daquele bichinho lá, que tem o homem, que é o pastor das ovelhas, que quando ele abre a porta do aprisco e diz alguma coisa para as ovelhas, elas já vêm correndo para perto dele. Por quê? Porque conhece a voz. É a mesma coisa. Quando Jesus falar, você vai saber se é Jesus que está falando ou se é um falso pastor, um falso profeta. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, Jesus é o bom pastor. 10:36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Meus irmãos, não existe outro que possa salvar. Só Ele pode nos salvar. Então acredite que Ele é o Filho de Deus, porque tem gente que não acredita. Você pode até duvidar, pastora, mas tem gente que pensa assim, tem. E por incrível que pareça, tem até pastores hoje em dia que estão pregando que Jesus não nasceu de uma virgem. Não, Jesus não é o Filho de Deus. Tem pastores famosos pregando isso hoje em dia, irmãos. Tem pastores falando, não, Jesus foi um homem bom, fez alguns milagres, mas ele não é o Filho de Deus. Ele não nasceu da Virgem Maria. Mas como que não nasceu? Se a palavra de Deus está dizendo que nasceu. Então ele é o Filho de Deus. E nós não podemos ter dúvida quanto a isso. 11:25. Tem que apurar, né? Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra?
Olha só, Jesus é a ressurreição. O que significa isso? Aqui ele estava, né? Quando ele estava falando para Maria, por causa que Lázaro tinha morrido, ele disse: Maria, apenas creia, Marta, creia, eu sou a ressurreição e a vida. Mas elas ainda não estavam entendendo bem o sentido, tanto que elas disseram assim: sei, Senhor, que no último dia o nosso irmão vai ressuscitar. Mas Jesus disse: ei, peraí, eu sou a ressurreição. Eu posso devolver a vida para quem eu quiser, no momento que eu quiser. Quer ver? Pense um pouquinho no texto a respeito da morte de Lázaro. Quando Jesus chegou na porta do sepulcro, que estava Lázaro, que ele mandou retirar a pedra, o que Jesus falou? Lázaro, sai para fora. Se Jesus tivesse dito assim, irmãos, apenas, morto, sai para fora. Todos os que morreram tinham ressuscitado naquele momento. Por isso ele disse, Lázaro, porque senão todos teriam voltado à vida. Porque ele é a ressurreição, quer dizer, ele tem autoridade sobre a morte. Então, por isso ele precisou especificar: ei, Lázaro, estou falando com você, só com você, volte. Ficou entendido isso? E Jesus sendo a ressurreição, aqui eu quero até dar a explicação que eu sempre dou quando eu falo a respeito de ressurreição. A Bíblia nos diz que Jesus é o único que ressuscitou, tá? Mas aqui quando a Bíblia fala de Lázaro, fala do filho da viúva de Naim, fala dos outros que tinham morrido no Velho Testamento, ali Deus devolveu a vida. Aqui Jesus devolveu a vida para Lázaro. A palavra ressurreição vem aqui para o nosso entendimento, quer dizer, estava morto, voltou a viver. Mas aqui é voltar a viver para morrer novamente algum dia. Porque ressuscitar é viver, nunca mais morrer. Então até hoje o único que ressuscitou foi Jesus. Ficou entendido isso, irmãos? O único que ressuscitou até hoje foi Jesus. Ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro que ressuscitou. Então esses, como o Lázaro, como esses outros casos de pessoas que tinham morrido, e na Bíblia fala ressuscitou, mas fala para que a gente possa entender que voltou a ficar vivo, na realidade eles ressuscitaram no voltar a viver, não significa que ressuscitaram já para nunca mais morrer. Eles voltaram a morrer e vão ressuscitar depois, no dia do arrebatamento da igreja. Aí vai ser ressurreição, para nunca mais morrer. Mas para nunca mais morrer, o único que ressuscitou até hoje foi Jesus. Então por isso que ele é o único que pode nos dar vida eterna. Ele é o único que pode fazer nós ressuscitarmos, se nós já estivermos mortos no nosso físico no dia do arrebatamento. Que daí vai ser a ressurreição. Entendido isso, irmãos? Então ressuscitou até hoje, só Jesus. Esses outros Deus devolveu a vida, mas eles em algum tempo eles voltaram a morrer e agora vão ressuscitar só quando for o arrebatamento da igreja. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Olha só, aquele que crê em mim ainda que morra viverá. Por quê? Porque pode morrer no físico, mas se aceitou Jesus em vida, vai ressuscitar para viver eternamente com Ele. Daí sim é ressurreição para nunca mais morrer. Expliquei direitinho? Deu de entender? Amém? Teria muito mais coisa, mas vamos lá, porque já estou passando o horário, misericórdia. 14:6. Vou falar mais rapidinho agora. 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Ele disse, e a verdade, não uma verdade, mas a verdade, e a vida, não vidas que possam ser oferecidas para nós, é a vida. Então é só Jesus. Ó, de repente você já viu aí em adesivos de carro dizendo assim, água é vida. Você já viu isso? Terra é vida. Alguma coisa assim. Mas Jesus não disse que ele é vida. Ele disse, eu sou a vida. Única. Singular. Única. Eu não sou qualquer tipo que possa existir por aí. A água, quando se referem a água é vida, é sinal de que ela faz bem para a nossa vida. A gente não pode viver sem tomar água. Mas Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer, eu sou a vida. Eu sou o único que pode dar vida e salvar. E quando ele diz, eu sou o caminho, a mesma coisa. Ele não está dizendo que as pessoas podem ser salvas por Buda, por Joseph Smith, por Maria, por nada. Eu sou o caminho. É o único que pode salvar. Amém? Tanto que os primeiros cristãos eram chamados de seguidores do caminho. Por quê? Porque era a maneira que eles se identificavam, né? Como primeiros cristãos. Eles se chamavam, e o povo chamava eles de seguidores da seita do caminho. Mas não era seita, é porque eles seguiam o caminho que é Jesus. Amém? O último então, 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, ou seja, aquele que cuida, né? Então, olha só, a videira verdadeira. O que significa Jesus sendo a videira verdadeira? Jesus é a videira porque, imagine agora assim, vários ramos da videira. Se o ramo for tirado da videira, esse ramo vai secar e vai morrer, né? Mas quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está nos ensinando que nós temos que estar ligados nele, que é a videira. Ou seja, se nós nos separarmos dele, nós morremos. Sendo a videira, ele sendo a videira, nós juntos dele temos vida. Ficou entendido isso? Videira. Videira é a que dá a uva, né? Tô certo? Mas para você entender bem, vamos imaginar uma outra. Vamos imaginar uma macieira. Mas Jesus é a videira, tá? Eu só estou falando outro exemplo aqui para você entender bem. Imagine uma macieira. Qual vai ser o fruto da macieira? Maçã. Se cai um ramo, um galho daquela macieira, ele vai continuar vivendo fora de estar grudado nela? Não, né? Então é isso que Jesus está falando. Ele é a videira, ou seja, ele dá a vida para aqueles que estão unidos nele. E se nós estamos unidos em Jesus, que é a videira, aqui tem um detalhe muito importante, irmãos. Cristão verdadeiro não pode entrar em desespero nunca. Ah, pastora, como assim? Você pode enfrentar problemas, você enfrenta dificuldade, você tem situações que você pode ficar nervoso. Mas desespero para cristão não combina. Por quê? Porque nós estamos unidos na videira verdadeira. Você acha que Jesus, sendo a videira verdadeira, vai se desesperar por alguma coisa se ele tem o controle de tudo? Então, para nós que somos cristãos,
não combina desespero. Pastora, mas a vida está difícil, tem hora que eu me desespero. Não faça isso. Você pode até ficar nervoso, preocupado com alguma coisa. Mas desespero, lembre disso que eu estou te falando. Desespero não combina com cristão. A não ser que você saia, deixe de estar grudado na videira. Aí você vai se desesperar mesmo. Mas Jesus sendo a videira, e você estando unido nele, você não pode se desesperar, porque ele tem o controle de tudo. Não pense que Deus perdeu o controle das coisas que estão acontecendo no mundo. Tá de cabeça para baixo? Tá. Mas isso é preciso acontecer. Para que se cumpra, né, a palavra de Deus. Mas não entre em desespero. Lembre desses 8 eu sou de Jesus e creia. Ele tem solução para tudo. O que você está precisando? Ele é o que você está precisando. Tem várias outras coisas que nós podíamos relacionar aqui, mas eu falei apenas desses 8 que estão no Evangelho de João. Mas se você está doente, ele é a cura. Se você está precisando de uma resposta, de uma solução de problema, olha só, ele é a videira. Se você está grudadinho nele, ele não fica em problema, então ele vai solucionar para você. Ficou entendido isso, meus irmãos? Então Jesus, né, no Evangelho de João, o João então demonstrou esses 8 aspectos, essas 8 características de Jesus como Filho de Deus, como Deus. Então não precisamos nos desesperar. Confie no Senhor que Ele está no controle de tudo. E para aquele que serve a Ele, tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Agora aquele que não tem Jesus, vai se desesperar pelas coisas que estão para vir para o mundo. Mas nós estamos guardados pelo sangue. Sangue de quem? Sangue carmesim. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Então só confie. Amém?